E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Nós vamos estar conversando a respeito de um assunto que eu abordei aqui no livro. Para quem ainda não conhece, esse é o nosso livro, tá? Manual A Prática do Tribunal do Júri, ok? O objetivo desse livro aqui é apresentar de forma prática a atuação do advogado no Tribunal do Júri, tanto na primeira fase, desde o momento do inquérito policial, quanto na segunda fase, tá? E aqui tem diversos assuntos, essa já é a segunda edição, a terceira edição já está parada, mas nós buscamos a- atuar, mostrar, né, as questões práticas sem deixar de abordar as questões jurídicas no sentido de teoria, doutrina e jurisprudência, ok? Então você vai ter aqui eh, a prática, né, de como você pode atuar no processo criminal, bem como amparado pela teoria, e aí eu chamo aqui para dentro do livro a doutrina, a jurisprudência, inclusive outras ciências, né, de outros ramos, para complementar tudo, permitir que você possa ter uma abrangência sólida nisso. Inclusive falando sobre psicologia jurídica, a questão de como abordar testemunhas, as entrevistas que vocês precisam fazer com as partes, tudo isso está aqui dentro do livro, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu coloquei aqui, na realidade, a atuação da defesa no inquérito policial. Então, a defesa deve sim buscar, caso tenha sido contratado nesse momento, né? A instauração do inquérito, se o inquérito está transcorrendo e você foi contratado, você pode atuar na questão já na fase de inquérito, tá? O objetivo aqui primordial é acompanhar o inquérito policial, verificar se não está tendo arbitrariedade, mas também você pode, caso tenha condições e ache que isso seja viável, interessante para o cliente, juntar documentos, enfim, levar esclarecimentos para que de repente aquele inquérito ele nem se transforme, né, numa ação penal. É possível, tá? Você pode fazer isso sem nenhum problema. E aí a gente fala que a defesa tem uma atuação no inquérito policial, ok? E aí também nós temos total amparo aqui no livro, na folha 190, eu coloquei aqui, tá? Inclusive o direito de investigação defensiva, né? A defesa pode fazer uma investigação. Óbvio que essa investigação ela pode contratar terceiros, ela pode buscar informações junto a órgãos públicos, ela pode fazer um trabalho que visa, né, de alguma forma, eh, trazer algum benefício para o seu cliente, tá? E a base legal disso aqui, ó, eu vou coloquei aqui para vocês e vou ler, pelo menos a base legal para vocês depois entrarem aí e fazerem essa consulta, caso você esteja atuando num caso concreto. É o artigo 14, 14A e 242 do Código de Processo Penal, o artigo 15, 16 e 32 da Lei 13.432 de 2017, que é da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.432 de 2017, que é a Lei sobre o Exercício de Profissão de Detetive Particular, o artigo 15 e 16 da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso às Informações. A Lei 6.015 de 73, que trata da Lei sobre os Registros Públicos. Nós temos o Decreto 678 de 92, artigo 8º, 2, a linha C, D e E do Pacto de São José da Costa Rica. Você tem a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de 1948, artigo 18. Você tem o provimento número 188 de 2018, tá, do Conselho Federal da OAB.
Você ainda tem os projetos de lei do Senado, que é o PLS 1562 de 2009, que é o novo Código de Processo Penal. Você tem o PLS 135 de 2018 e você tem na jurisprudência diversos julgados, tal como o HC, no STF, HC 83255, HC 85419 e HC 84965. Tudo isso são bases, ok, que te permite você poder ter acesso ao inquérito policial, se movimentar no inquérito policial, inclusive com produção de provas. Claro que lá não tem ampla defesa, não tem contraditório. Aqui é uma questão, né, de você avocar esse direito do réu até de ter participação nisso, porque ele pode levar informações que aquilo possa sanar dúvidas e esclarecer fatos, inclusive não levando seu cliente a responder a um processo penal. Então, tudo isso você deve levar em consideração e é possível que você faça isso, tá? Ainda que, né, se por algum motivo qualquer você entender que seu cliente, né, esteja envolvido em alguma situação, é importante a sua atuação caso você esteja sendo contratado no momento da instauração do inquérito. Por que que eu digo isso? Porque é muito comum nós sermos contratados, às vezes, quando o inquérito já até terminou. Então, a gente vai trabalhar com o que tem ali no inquérito, que são os elementos de informação que provavelmente foram eles, né, que deram subsídio para que o Ministério Público ofertasse a denúncia. E aí, em cima disso, você vai começar a trabalhar a ideia de buscar informações nesses elementos já. E aí provavelmente vai estar no momento da ação penal, amparado pelos princípios constitucionais de garantias individuais do réu, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, né, e por aí, igualdade das partes e por aí vai. Então, você vai poder muito bem atuar nesse momento, mesmo que o inquérito já tenha sido realizado. Aí, nesse caso, já estamos dentro de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ou seja, o processo provavelmente já estará formado com as suas partes, inclusive com o réu já constituindo advogado para já agilizar a sua defesa técnica, tá? Então, é possível que você, advogado, tenha interesse em acompanhar o inquérito policial de perto, inclusive contribuindo para os esclarecimentos do fatos caso você entenda que seja viável e necessário para seu cliente, ok? É você, advogado, que vai decidir isso de acordo com a sua estratégia que você já vai estar preparando, tá? Não vai ser o delegado, não vai ser o juiz, não vai interferir no mundo da advocacia. É o advogado que tem esse poder de decisão e ele vai querer acompanhar isso de muito perto, inclusive de uma forma de uma atuação mais presente, ou se ele vai acompanhar de longe e aguardar o término do inquérito e o posicionamento do Ministério Público. Cada um tem a sua estratégia e essa estratégia pode variar de caso para caso, porque tem suas peculiaridades, e aí você vai ter que observar esses detalhes, tá? Então fica essa informação aí para vocês. Vocês precisam, né, estar atento a essa ideia de que é necessário, no mínimo, um acompanhamento, né, do advogado, não tenha dúvida disso. O cliente, quando chega no seu escritório, ele já está com um problema, provavelmente, e aí é importante que você esclareça para ele a importância do acompanhamento desse processo pelo advogado, tá? Porque permite a ele maior segurança e controle do que está acontecendo. Ah, Zé Carlos, o cliente não quis. É o risco do cliente. Provavelmente ele vai procurar mais à frente, caso seja denunciado. Mas o ideal é que você já tenha, né, uma defesa, né, no sentido já de prevenção
e a atuação do advogado, tá? Isso faz toda a diferença. Então, fica essa dica aí para você que está iniciando aí na sua advocacia criminal, você que é estudante, você que é de uma outra área e está migrando para a área penal, vale a pena você ter atenção especial para o inquérito policial, em que pese todos os elementos de informação que constam no inquérito terão que ser ratificados depois, sob a égide do devido processo legal, ok? Grande abraço aí para vocês. Bons negócios e bons estudos.